Bom dia, queridos. Graça e paz. Aqui é o pastor Durval para compartilhar com vocês mais um texto, mais uma narrativa da preciosa Palavra de Deus, a nossa fonte de vida eterna. E hoje eu queria meditar com vocês sobre Marcos 5, o versículo 17. Em Marcos 5, narra a história daquele homem possesso, endemoniado, que o texto diz que nem com muitas correntes ele podia ser preso. Ele partia todas aquelas correntes. E um belo dia Jesus chega na cidade dos Gadarenos, e aquele moço então sai dos sepulcros e vem ao encontro de Jesus, gritando, rogando a Jesus, primeiramente dizendo: por que viestes me atormentar? Então ele faz um pedido a Jesus que não o expulse daquele lugar, porque o normal seria Jesus expulsá-lo daquele corpo, daquele lugar, enviando-o ao inferno. E aqueles demônios, que era uma legião, eles não queriam sair dali. Assim como os demônios querem destruir as pessoas, Jesus estava ali exatamente para abençoar aquele homem. Mas o que me chama a atenção é que Jesus expulsa aqueles demônios. O próprio demônio diz: expulsa-me para aqueles porcos. Os porcos sendo animais impuros pela tradição judaica. Entenda, Jesus não estava em um território judeu, Jesus estava em uma província gentílica, Gadara. Por isso que havia ali, era comum em Gadara criarem porcos. E Jesus então expulsa aqueles demônios, e aqueles demônios entram naqueles porcos, aproximadamente 2.000 porcos, e os porcos se lançam em um precipício abaixo, em um rio, em um mar, e morrem afogados. A notícia corre rapidamente, porque os porqueiros, os que cuidavam dos porcos, saem e contam o que viram, e a multidão vem ver, constatar os fatos, e chegam lá e topam aquele homem liberto, assentado aos pés de Jesus, totalmente retomado o seu juízo. E o que me surpreende é o versículo 17, que apesar deles verem o milagre, constatarem com os seus olhos e testemunharem a libertação e a cura daquele jovem, o pedido deles é para que Jesus deixe aquela região. O pedido é para que Jesus deixe o território de Gadara. E assim como eu me surpreendi, creio que você também vai se surpreender, porque o motivo pela qual eles pedem Jesus para sair foi o prejuízo que Jesus havia causado a eles. 2.000 porcos haviam sido mortos. 2.000 porcos haviam sido mortos. E mediante ao prejuízo, eles mandam Jesus embora. Ou seja, eu acho que nós também fazemos a mesma coisa. Eu acho que o mundo, no geral, e principalmente o Brasil em que nós vivemos hoje especificamente, é um mundo e é um Brasil, os brasileiros em si, se nós não tomarmos vantagem em tudo, não tivermos vantagem e lucro em tudo, então para nós não está bom. Observe, o moço estava liberto, o moço estava livre, o moço estava curado, sarado da sua possessão demoníaca. Mas isso nada valia mediante o prejuízo.
Meus queridos, nós temos que aprender a perder para ganhar. Nós temos que aprender com a Bíblia a dar para receber. A Bíblia diz: dá e dar-se-vos-á. Nós precisamos de aprender, nós brasileiros, nós seres humanos no mundo, nós precisamos de aprender que em alguns momentos da vida vai ser preciso perder para ganhar. E nesse caso, a cidade de Gadara, certo, perderam 2.000 porcos, sim, mas ganharam um jovem liberto, ganharam um homem liberto. Havia acontecido ali um milagre extraordinário, era para aquela multidão se prostrar diante de Jesus e agradecê-lo pelo grande feito, mas pelo contrário, eles mandam Jesus embora, porque eles olharam para o prejuízo, olharam para o que perderam e não olharam para o que ganharam. É comum isso, infelizmente é comum a gente olhar só para as perdas, que ao aderirmos ao Evangelho nós tivemos, e não olhamos para o que ganhamos. Ganhamos paz, ganhamos alegria, ganhamos uma família saudável, ganhamos uma comunidade, ganhamos irmãos, ganhamos palavra, ganhamos vida, ganhamos comunhão com Deus. Mas nós estamos gananciosamente olhando para o que perdemos, e ignorantemente, tolamente, estamos deixando de olhar para o que ganhamos. Nesta manhã eu queria refletir isso com você. Os gadarenos olharam para as perdas, deixaram de olhar para o Cristo que faz milagre. O que me chama a atenção é que Jesus, então, ao ser expulso, vai para o barco para regressar, e o moço liberto quer ir com ele, e Jesus disse: não fica, conte, vá para a tua casa e conte aos seus familiares o que eu te fiz de bom. E a Bíblia diz que aquele moço foi para Decápolis, 10 cidades próximas, testemunhando e contando e dizendo o que Jesus havia feito de bom. Agora então tinha 2 mensagens sendo pregadas em Decápolis e em Gadareno, que fazia parte da Decápolis. A primeira mensagem era a dos porqueiros, a dos gananciosos, que Jesus passara por ali e deixara um prejuízo. E a segunda mensagem era a do curado, a do liberto, dizendo: Jesus passou em Gadara e expulsou de mim os demônios, me libertou, me curou. Essa mensagem está sendo pregada hoje no mundo também, essas 2 mensagens. Uma mensagem dizendo que é tolice, é ficar dando dinheiro para a igreja, é ficar dando dinheiro para pastor, é ficar enriquecendo o pastor. É essa mensagem, os porqueiros estão pregando isso aí. Essa é a mensagem dos porqueiros, que eu posso dizer que é uma mensagem, é uma porcaria de mensagem. Porém, não se iluda, existe uma mensagem de quem foi curado sendo pregado, existe uma mensagem de quem foi tocado, existe uma mensagem de quem foi liberto, existe uma mensagem de quem de fato experimentou as dádivas e as boas coisas de Cristo. A quem você vai ouvir? A mensagem dos porqueiros que só pregam porcarias, falando do prejuízo que Jesus causa? Ou você vai ouvir a mensagem daqueles que foram libertos e tocados, daqueles que estão dizendo: aconteceu comigo o milagre? E eu, pastor Durval, posso dizer que na minha casa aconteceram milagres. Eu e minha esposa, nós temos 3 filhos, a Mariana, o Walter Gabriel e a Maria Eduarda. Mariana nasceu de 8 meses, minha esposa teve eclâmpsia, a pressão dela passou de 24.
Segundo o médico, a criança estava morta dentro do ventre. E hoje a Mariana está aí com 20 anos de idade, uma levita, uma dançarina da casa do Senhor, dança profética, uma bênção de Deus. O Walter Gabriel nasceu de 7 meses, nasceu com os 2 pulmões atrofiados, teve que ser tirado antes da hora, porque, mais uma vez, a pastora teve eclâmpsia. O Gabriel nasceu com os pulmões atrofiados. Segundo a pediatra, o Gabriel teria problemas respiratórios a vida toda. E o Gabriel está aí hoje com 14 anos de idade, 1,83 m de altura, baterista, violonista, uma bênção de Deus e nunca teve problema respiratório na vida. A Maria Eduarda nasceu de 9 meses, mas para isso a pastora teve que ficar os primeiros 4 meses de gravidez em cima de uma cama, para não ter um aborto espontâneo. E depois que a Maria Eduarda nasceu, 5 horas depois, a pastora teve hemorragia, teve parada cardíaca. Então Deus livrou a minha esposa 3 vezes da morte, e livrou os meus filhos da morte. Isso é milagre, isso é milagre. Eu não estou falando de perda, eu estou falando de ganho. Eu não estou falando de porcos que morreram afogados, eu estou falando de milagre, eu estou falando de milagre, eu estou falando de livramento, eu estou falando de um Deus que faz milagre. Deixa eu orar com você, Senhor Deus e Pai. Eu libero esta palavra a quem de direito me ouvir, a quem o Senhor direcionar a me ouvir. Cubra essa pessoa com teu sangue e faça essa pessoa olhar, não para o que vamos ser preciso perder para termos o milagre de Jesus, mas faça essa pessoa olhar para o milagre que ela vai ter. Assim eu oro e a abençoo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Esse é o nosso canal aqui no YouTube. Você assista, se inscreva, deixe seu like para que a gente possa continuar postando outros vídeos. Deus te abençoe, graça e paz. Um excelente dia para você. Que a boa mão de misericórdia e a paz de Deus, a paz de Cristo, a paz do Senhor venha sobre a tua vida, em nome de Jesus. Bom dia, graça e paz.